Olá pessoal, eu sou o Fabiano, sou professor de física e tenho algumas aulas aí no YouTube sobre limites e derivadas e que eu posto quando alguém me pede ajuda e eu não consigo ajudar pessoalmente, então às vezes eu gravo um vídeo e coloco. E esse exemplo mostrado aqui na tela é um desses. Então uma pessoa precisava derivar essa função, não sabia como e me pediu ajuda, então eu vou gravar a explicação e postar na web porque talvez possa ajudar mais alguém. Então, o objetivo é derivar essa função, né? E esse é um exemplo interessante porque é uma função que envolve raiz cúbica, que portanto a gente vai ter que usar a regra da cadeia, que envolve uma fração, então portanto tem também a regra do quociente. É um exemplo bem ilustrativo de várias ferramentas que nós usamos para derivar. Bom, a primeira coisa é que raiz quadrada, raiz cúbica no cálculo sempre assusta, né, o aluno, porque ele pensa, puxa, esse negócio vai ser difícil. Então, o primeiro passo é a gente transformar essa raiz num expoente. Não sei se vocês lembram da regra, mas a regra é a seguinte, quando você tem... Eu já mostro a regra. Eu vou primeiro armar o círculo aqui. Então a ideia é a seguinte, ó. Nós temos então uma função, vou ter que escrever pequenininho, que esse negócio fica enorme, f de x. Eu vou reescrever essa função de maneira que eu me livre dessa raiz, né? Então, e a maneira de fazer isso é a seguinte, ó, não sei se vocês lembram, mas se você tem a raiz de um número a elevado a m, raiz índice n desse número a é a elevado ao expoente de dentro, que é o m, dividido pelo expoente de fora, que é o n. Tá? Então, essa é a propriedade que nós vamos usar para simplificar esta raiz. Então vamos lá. Só um minuto. Deixa eu... Estou fazendo isso no iPad e ele fica recebendo atualizações aqui e de repente atrapalha. Deixa eu só apagar esse negócio. Escrever a função um pouco mais para baixo. Então fica assim, f de x é igual. Vamos simplificar a função para ela ficar um pouco menos assustadora. Em vez de escrever então esta raiz quadrada, essa raiz cúbica, a gente vai escrever o seguinte, é x ao quadrado menos 2x mais 3. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 3. Deixa eu pegar uma caneta mais fina. Tudo isso elevado a o expoente de dentro. Note que aqui não tem nenhum expoente dentro, né? O expoente aqui está implícito, que é 1. Então, o expoente de dentro dividido pelo expoente de fora. O expoente de fora é 3. Então, essa coisa aqui é elevado a 1 terço. E tudo isso está dividido por x menos 2. Então, x menos 2. Bom, aí a gente vai ter que agora aplicar a regra do quociente. A regra do quociente diz o seguinte, eu vou fazer também aqui do ladinho, bem no cantinho, para não atrapalhar a nossa conta. Deixa eu fazer de vermelho aqui, que daí não mistura. A regra do quociente diz o seguinte, quando você tem duas funções, por exemplo, uma função u dividido por uma função v, e você quer derivar isso, então você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer a derivada da função de cima vezes a de baixo, menos a derivada da função de baixo vezes a de cima, tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Tá? Então essa é a regra. Então vocês já viram que a gente vai precisar derivar esse termo, que é esse 1 terço de x ao quadrado mais 3, vai ter que derivar a parte de baixo também. Eu vou fazer isso aqui mesmo, ia fazer separado, mas eu vou fazer isso aqui mesmo. Então vamos lá. O f', perdão, deixa eu usar o branco aqui. O f' de x é, portanto, a seguinte coisa. Não se assustem com o tamanho da fração que eu vou escrever aqui, tá? Vai ficar gigantesca mesmo. Então vamos lá, como é que se deriva isso aqui? Pela regra da cadeia, então a gente divide essa função aqui em duas partes. A parte que está em azul, tá? E a parte que está em branco lá dentro. Isso aqui elevado a 1 terço. Então vamos derivar primeiro a parte que está em azul. Então vai ficar, pela regra do tombo, a gente faz o seguinte, isso aqui é 1 terço
multiplicado pelo que já estava lá dentro, que é x ao quadrado menos 2x mais 3. Tudo isso elevado a 1/3 menos 1. Façam a conta aí, né, subtração de frações. 1/3 menos 1 é igual a menos 2/3. Tá bom? Então essa aqui é a derivada do v, derivada do u, né, que é a função de cima. Aliás, não terminei a derivada ainda não, falta multiplicar pela derivada da parte de dentro. Então, pela regra da cadeia, eu vou primeiro derivar a parte que está em azul, e agora eu vou multiplicar o resultado pela derivada da parte de dentro. A parte de dentro é a seguinte, a derivada do x² menos 2x mais 3. A derivada de x² é 2x. A derivada de menos 2x é menos 2, e a derivada de 3 é 0. Então, está aqui. Então, o que é isso aqui? Isso que eu acabei de escrever é a derivada do u vezes o v. Derivada do u. Agora falta a gente multiplicar isso tudo pelo v. Então, vamos botar aqui esqueço o nome, um colchete, uma chave, sei lá o que. E vamos multiplicar pela derivada do v. Quem é o v? O v é o x menos 2. Então, tudo isso vezes x menos 2. Bom, próximo passo. Já acabou minha linha? Já. Olha o tamanho da função. Depois vocês mostram para o pai de vocês lá como são difíceis as contas da engenharia, da física. Ok, então a derivada do u vezes o v já está feita. Então, eu acabei essa primeira etapa aqui. Ok. Agora vamos fazer a derivada do v multiplicada pelo u. Quem é o v? O v, por sorte, é o x menos 2. E a derivada do x menos 2 é... derivada de x menos 2, derivada do x é 1. Derivada do 2 é 0. Então, a derivada daquela primeira parte é 1. Tudo isso multiplicado pelo v. E o v é essa raiz cúbica feia lá. Então, o v é x... deixa eu dar um zoom aqui, senão não consigo escrever. X ao quadrado menos 2x menos... mais 3. É a raiz cúbica, então isso aqui é a mesma coisa que isso tudo elevado a 1/3. Tá? E agora vamos para a última parte, que é... ah, não. Essa aqui é a derivada do u vezes o v, tá certinho. Então, essa etapa aqui também já está concluída. Derivada do v vezes o u. Agora falta só dividir isso pelo v ao quadrado, né, que é a última etapa da conta. Dividir por v ao quadrado. O v é x menos 2, então v ao quadrado é x menos 2 elevado ao quadrado. E pronto. A rigor a conta terminou, né, porque nós chegamos nesse resultado aqui. F' de x é igual a esse monte de letrinha multiplicada menos esse monte de letrinha aqui. Tá ok? Daqui para frente é só simplificar a expressão. E isso pode dar um trabalho gigante, né? Deixar a resposta bonitinha. Mas, a rigor, a derivada já está aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue simplificar isso, pelo menos um pouquinho. Então, vamos pegar a primeira parte aqui e ver o que dá para fazer com isso. Então, vai ficar assim. F' de x igual... e vai embora. Deixa eu continuar aqui minha fração. Vocês viram que a gente não vai simplificar tanto assim, né? Porque a fração vai continuar gigantesca. Bom, aqui nós temos o seguinte. Isso aqui vai virar uma fração. Essa etapa aqui. Vou fazer uma fração em branco mesmo. Bom, quem vai ficar na parte... eu estou me referindo a esse... tudo que está selecionado aqui de vermelho. Então, quem vai ficar na parte de cima? Quem vai ficar na parte de cima é quem tem expoente positivo. A parte que tem expoente negativo é essa, e a parte que tem expoente positivo é o 2x menos 2. Então, nós teremos 2x menos 2. Dá para colocar isso em evidência também, mas... bom, 2x menos 2 dá para a gente colocar o 2 em evidência e ele fica mais bonitinho ainda. Ó. Ele fica 2, que multiplica x menos 1. Né? 2 vezes x, 2 vezes x dá 2x, e 2 vezes 1 dá 2. Então tá ok.
e vai ficar dividido pela parte que tem expoente negativo. Bom, nós já temos 1/3, então vai ter o 3 aqui embaixo. 3 é desse 1/3 de azul. E temos aqui x² menos 2x mais 3. Então vamos ver o que dá para fazer com isso. x² menos 2x mais 3. Dá para escrever isso como uma raiz também. Então está elevado a menos 2/3. Lembra que o expoente de cima vai aqui, 2, e o expoente de fora é o índice da raiz. Então continua sendo uma raiz cúbica. Vamos ver se eu consigo desenhar um 3 aqui. Raiz cúbica disso aqui. Tá? Então a primeira etapa está resolvida. Tudo isso está multiplicado por x menos 2. Que é esse termo aqui que eu estou mostrando de branco. Então, vezes x menos 2. Que eu poderia ter colocado lá junto na fração, e é isso que eu vou fazer. Então é assim, simplificar essa função é um saco mesmo, não se preocupem. Ó, x menos 2. Pois o x menos 2 está multiplicando tudo que está aqui de vermelho, o expoente dele é positivo, né? É 1. Então ele fica na parte de cima da fração. O restante vai para baixo. Vamos lá, próxima etapa, menos tudo isso aqui, né? Note que aqui não temos nenhum expoente negativo, então vai ficar normal. Vamos só transformar isso numa raiz. E eu vou fazer o seguinte, ó, já que tem uma fração do outro lado, eu vou escrever isso aqui dividido por 1. Então é x² menos 2x mais 3. Isso aqui estava elevado a 1/3, e isso elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica dessa coisa. Tá? Lembrando que o expoente 1 aqui fica implícito, eu não preciso colocar. Mas eu vou pôr aqui só para vocês não se perderem. Tá bem? E, finalmente, nós temos tudo isso dividido por x² menos 2. Desculpe, x menos 2 ao quadrado. E pronto. Tá aqui o resultado da nossa conta. Dá esse bicho feio mesmo. Daria até para simplificar, deixar numa fração só, mas daqui para frente é só para enfeitar, né? O importante da derivada está feito. Bom? Então vocês fazem o seguinte, vocês vêm aqui, selecionam a resposta e pronto. Como não é uma prova de múltipla escolha, não existe um formato bonitinho da resposta. A resposta que você colocou aqui está certa. Aí se o professor reclamar que ela não está simples o suficiente, você também pode argumentar que não está errado, né? Se você quiser, ainda dá para trabalhar aqui, dá para juntar essas duas frações numa coisa só e tentar ver se dá para simplificar alguma coisa com esse x menos 2 aqui. Mas não vai ficar muito mais bonito do que já está. Então, tanto faz. Tá? Vocês é que sabem. Se vocês quiserem simplificar isso um pouco melhor, não contem comigo. Tá bom? Então é isso. Espero que esse exemplo ajude. E é só. Muito obrigado. Até a próxima.